Vamos falar sobre comunhão e intimidade com Deus. O fato da pessoa estar na igreja, dela ser um pastor, uma esposa de pastor, um obreiro, uma obreira, não significa que essa pessoa tem intimidade com quem? Ah, então não entendi. Se não tem, então por que chegou? Aí é que está, chegou. Mas a salvação é diária. Veja que quando o Senhor me perdoa, o passado fica para onde? Para trás. Ele não vai considerar o meu passado. O mesmo se dá quando a pessoa abandona sua comunhão, sua intimidade com Deus. O passado não é considerado. Então, meu tempo de igreja não é intimidade com Deus. Meu título não é intimidade com Deus. A intimidade com Deus vai muito além do que uma oração. Vai muito além do que pegar a Bíblia. Vai muito além do que fazer algumas coisas na igreja. Embora essas pareça que eu tenha intimidade com Deus. Veja que essa intimidade é tão forte que quando o Espírito Santo mostrou a Paulo para revelar ao povo em Éfeso sobre a intimidade, a comunhão com Jesus e sobre a importância dessa intimidade, Paulo, além de falar de oração, de comunhão, em sentido de fazer algo, ele usou o exemplo de um soldado, de uma armadura, porque o soldado, ele não vai para a batalha sem armadura. Não tem como, ele não vai. Veja que por mais habilidoso, por mais que ele seja, como aparece aí nos filmes, né? Por mais que ele seja bom, ele tem que se cingir, ele tem que se preparar, ele tem que tomar armadura. Não é algo que vão colocar nele, ele tem que fazer isso. Então, no nosso dia a dia, eu, você, seja você quem for, o facto de você e eu saber que Deus existe não vai mudar. O facto de vir à igreja, o facto de repente fazer nossas orações, ou ler a palavra, isso não é suficiente. Eu preciso ter comunhão e intimidade com quem? Com Deus. Então, Paulo usou a seguinte palavra: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. As ciladas vão vir? Certeza que vem. As ciladas virão. Porque não temos que lutar contra as carnes e o sangue, mas sim contra o principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, olha que importância. Paulo quis dizer o seguinte: olha, tudo que vocês estão enfrentando, disse para eles, não é carne não, hein? Não é o fato das pessoas serem más, pura e simplesmente ambiciosas, invejosas, despeitadas. Isso aí é cilada do diabo. Isso aí é dardo, é investida do mal. Por trás desse problema, por trás dessa situação, tem a potestade, tem o principado, tem lá, está lá, escondidinho lá. Esse dardo, porque ele continua e diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O dia mau vem para todo mundo. Às vezes não é dia não, até mais que um dia. Para resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Agora, muito bem. Agora, desse versículo 14 em diante, o Espírito Santo, ele usa o exemplo do soldado para nos mostrar o que é intimidade.
Porque quando fala intimidade, a pessoa pensa, eu oro e leio a Bíblia. Mas isso apenas não é intimidade com Deus. Então ele usa, eu não vou entrar em detalhes, mais à frente eu faço um estudo de cada item da armadura, mas ele explica cada item, ele manda vestir cada item, e ele começa dizendo, estás pois firme, tendo cingido os lombos com a verdade. Primeiro tem que cingir, é a mesma que a atadura, algumas versões falam, atadura, usar a atadura, cingir. Você sabe que por debaixo da armadura, ele se cinge, antes de colocar a armadura. Coloca as ataduras, se cinge, aquilo fica preso, para ficar mais justo, mais forte, mais justo no corpo. Ou seja, cingir com a verdade. O que adianta eu estar aqui, se eu vivo na mentira, quer para comigo, quer para com Deus. Cingir da verdade, se atar à verdade. Se você não está atado à verdade, que comunhão é essa? Porque de repente, baseado no fanatismo de muitos crentes, acha que comunhão é ficar o dia todo orando. Se eu não tiver cingido com a verdade, minha oração não vai chegar no céu, vai bater no teto, vai descer, porque as minhas transgressões, diz o texto de Isaías 59, faz separação, o meu pecado encobre meu rosto. Eu tenho que me cingir, eu tenho que me atar à verdade. Se eu sou um cristão e não vivo na verdade, se eu não viver nessa verdade, atado a ela, eu não vou poder ter intimidade com quem? Com o Senhor. A minha atadura, eu estar atado à verdade, é a minha intimidade com Deus. Porque ninguém é verdadeiro se não souber que Deus está olhando para si. E ele continua dizendo, vestido a couraça da justiça. Couraça. A couraça ele põe aonde? Aonde? Aquela couraça assim, no peito, né? Que é o peitoral. Que é de couro, né? Porque de couraça, mas tem outros que são até de latão. Para que os órgãos principais não sejam o quê? Por um dardo, uma flecha, uma lança. Por que ele usou isso? É o interior, o coração. Veja que tem pessoas que perderam a intimidade com Deus porque elas se tornaram maliciosas. O diabo pegou teu coração, ele flechou teu coração com maus olhos. Acabou, tudo é religião, tudo é mera ilustração para você. Você já não tem bons olhos para o altar, para a igreja, ou até mesmo para o homem de Deus. O diabo pegou uma flechinha, porque você não estava com a tua couraça. Porque independente do homem errar, senhora, senhor, quem me representa não é o Bispo Macedo, quem me representa é Jesus Cristo. Quem morreu na cruz por mim foi o Senhor Jesus. De repente, o que o diabo atingiu o teu interior foi com um sentimento. Tu está alimentando desejos e sentimentos que o próprio Espírito Santo está dizendo, abre mão disso, por coisas e pessoas que estão te separando de Deus. Falta você vestir a couraça, guardar o teu interior, ele está sendo atingido. Aí eu pergunto, tem como ter intimidade com Deus se meu coração está dividido? Me responda, se sim ou se não. O próprio Senhor disse que ninguém serve a dois senhores. Então a couraça protege meu peito, meu coração, meu interior. Se o diabo atingir meu interior, com coisas e sentimentos, e lá dentro ficar, acabou. Eu vou pensar, para que tudo isso, se isso que está dentro de mim continua? Mas ele vai além, diz, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Evangelho da paz. Você já viu aqueles soldados que eles põem a sandália até aqui? Não é até aqui a canela? Por quê? Porque eles precisavam de estabilidade. Às vezes a batalha é num campo íngreme. Às vezes a batalha é num campo o quê? Elevado. Às vezes é instável, muito pedregulho. Às vezes é liso. Eles tinham que ter o equilíbrio. A vida deles dependia da sandália. Se eles perdessem o equilíbrio, perdia a cabeça. Eles não iam sem sandália. E nem com a sandália frouxa. Eles tinham que ter os pés firmes. Se você não lê os evangelhos da paz, não estamos falando
num todo da palavra, estamos falando do Evangelho. Nossa fé se fundamenta no Evangelho. Quando você lê os Evangelhos, já li, leia sempre. Sempre você tem que estar atado ao Evangelho, calçar teus pés. Por quê? Porque no Evangelho você vai encontrar estabilidade. Sabe por quê? Porque Jesus foi humano como nós somos. Embora ele tenha vindo, seja Deus, mas ele deixou de ser Deus, está lá escrito. Tendo deixado sua forma de Deus, se tornou carne. Então, se tem alguém que me entende, se tem alguém que pode saber o que eu passo, é o Senhor. Quando eu leio os Evangelhos, eu entendo o que Deus passou e o que Ele suportou. Isso me dá sustentabilidade, isso me dá força para continuar. Ali eu encontro uma palavra, uma força. O Senhor se revela na provação do deserto. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, mas Deus o exaltou. Então o Evangelho da paz me dá estabilidade. Leia o Evangelho. Já li, leia sempre. Porque tu vai estar firme. Teus pés. Isso é intimidade com quem? Com Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé. É o que nós falávamos no começo. Diana. Escudo. Você tem que se defender com o quê? É a fé que nos defende. Não espere por ninguém. Não espere por coisas e pessoas. Toma o teu escudo da fé. Se defenda com a fé. Você tem fé para remover montanhas. A intimidade com Deus é através da fé. Jesus disse para o incrédulo Tomé: porque me viste e crestes, né? Seu incrédulo, seja crente, porque bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Então o que me faz ter intimidade com Jesus é a fé. É ela que me diz que Deus está ao meu lado, que Ele está me vendo, que Ele vai me honrar, independente das circunstâncias. Ele está comigo, Ele me sonda, Ele me conhece. Então pode vir o que vier, pode vir uma flecha, eu tenho um escudo. Pode vir uma palavra, Deus está comigo. E aí, somado ao escudo que me protege, aí vem o quê? Por fim, olha aqui, tomando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Aí diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. O que é isso, pastor? A minha cabeça tem que estar na vida eterna. Eu sei que a sua cabeça, durante o dia, é um turbilhão de problema, mas você nunca pode esquecer que nós somos pó, nós somos vaso, e que a qualquer hora tudo isso vai acabar. Eu tenho que ter minha cabeça na vida eterna. Quando diz o capacete da salvação, é porque a cabeça comanda o corpo. Se o diabo tocar na minha cabeça, que me faz ser racional, me relacionar com Deus, se ele tirar meu foco do evangelho, da salvação, eu perco o sentido das coisas. Eu vou estar lutando pelo quê? Como disse Paulo: se a minha vida se limita a esse mundo, eu sou o mais miserável da face dessa terra. Nós somos almas. A gente tem que cuidar da família, da casa, do trabalho, mas mantém tua cabeça onde? Na salvação. Te guarda. Tenha como objetivo isso. Não deixa o diabo tocar nisso. E por fim, a espada do quê? Do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de quem? Aí a palavra num todo. Não fala só o Evangelho. Porque com o escudo você se defende. E com a espada você ataca. Quando o diabo fala, você não vai conseguir, vou porque tudo é possível. Deus esqueceu de você, não tem como Deus me esquecer. Ele disse que se uma mãe esqueceu o filho, ele não vai esquecer de mim. Que mentira. A palavra é a espada de dois gumes, que corta na entrada e na saída. Se você usa a espada, não tem como o diabo te enganar. Ele vai dizer para você, teu pecado não tem perdão. Tem, porque o meu Deus é infinito em misericórdia. Senhora, Senhor, se todos nós usarmos a armadura,
não tem como ter comunhão, não está em comunhão com quem? Com Jesus. Aí ele diz assim, para concluir: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, que são os nossos irmãos na fé. E a busca e a oração vamos fazer agora. Fique de pé, por gentileza.